Você já parou para imaginar o que é carregar duas identidades que o mundo insiste em enxergar como erradas? Sejam bem-vindos à Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Ser cigano e ser gay, ser cigana e amar outra mulher, ser cigano e ser cigana e existir fora das fronteiras que a própria comunidade estabeleceu como limite. Este vídeo é para você que vive isso na pele e também para quem quer entender com respeito e com o coração aberto. Vamos falar sobre dor, sobre silêncio, sobre coragem e também, isso importa muito, sobre esperança. Ser da etnia cigana no Brasil e no mundo ainda significa enfrentar exclusão, preconceito e discriminação. A comunidade cigana é uma das mais marginalizadas na história da humanidade. Mas dentro dessa comunidade, como em qualquer outra, existe uma pluralidade de pessoas. Pessoas que amam de formas diferentes, e sentem de formas diferentes, que existem de formas diferentes. E é sobre elas que precisamos falar, rompendo o tabu. Imagina crescer numa comunidade onde a família é tudo, onde a honra do clã pesa sobre os ombros desde criança, onde casamentos são combinados, papéis de gênero são rígidos e a tradição é passada de geração a geração como uma chama que não pode se apagar. Agora, imagina descobrir dentro desse universo que você é diferente do que a sua família esperava. E você ama de uma forma que eles não reconhecem. Que sua identidade vai além das fronteiras que foram desenhadas para você antes mesmo de você nascer. Para muitos jovens ciganos e ciganas LGBTQIA+, essa descoberta não vem acompanhada de celebração. Ela vem com medo. Medo de serem expulsos de casa, medo de envergonhar os pais. A comunidade cigana tem uma estrutura muito centrada no respeito às tradições e na conformidade com os papéis de gênero historicamente definidos. Para quem não se encaixa nesses papéis, ou pela forma como se expressa, o custo pode ser intenso. Na Europa, há relatos de jovens ciganos e ciganas que foram submetidos a pressões para casarem contra a própria vontade, que viveram durante anos com uma identidade escondida. E o mais difícil é que essas pessoas já vivem à margem da sociedade por serem ciganas e agora se veem à margem justamente dentro da própria comunidade. Esse é o tipo de solidão que nenhuma palavra é capaz de descrever. Veja o triste depoimento nesse vídeo de um cigano gay que vive na República Tcheca. Když se řekne romský homosexuál, při tom slově mě napadá člověk, který je diskriminovaný třikrát. Abych to vysvětlil, tak je diskriminovaný jako gay, jako rom a pak jako člen vlastně romské komunity gay. K uvědomění došlo vlastně někdy po nástupu na střední školu, což bylo někdy v 15-16 letech. Jako z mé strany prostě to mě to jako všelijak brojilo, jako že ne jo. Časem se s tím člověk jako smíří sám v sobě, když jako pozná jiní lidi, může si spolu s někým popovídat, tak jako se s tím nějak člověk jako vypořádá, že jo. Další věc je ta, že zatím jako jsem ještě neproběhl můj coming out. Myslím si, že to ví bratři, určitě. Ale rodiče to zatím neví a blízká rodina to neví. Byla by to ostuda pro mý rodiče, jako, protože se o tom baví. Jako jiní lidé. Očekávám od nich, jako, že bude nějaký jako show, bude nějaký break. Ale asi to přijmou. Pokaždý, když přijdu, tak je otázka, jako kdy máš nějakou přítelkyni, jako kdy. A zatím mám jako dobrou výmluvu, že jsem stále jako studující člověk, že prostě jako student nebudu živit i rodinu. A až dostuduju, tak to bude horší, jako to si budu muset něco vymyslet nebo přijít s někým jako za ruku a říct hele, jako berte to jak chcete, ale tohle je můj přítel, tohle jsem já, to jde respektovat a nebo ne. Ztratit rodinu znamená
Nemíví. Znamená nebýt člověkem pro mě. Prostě nemít tam jet, jako prostě nevidět jako prostě otce nebo matku, nebo bratry, nebo neteř, jako kterou mám. Bych si šílel, si myslím. A se děje proto, protože ta pativ a lač mezi Romama funguje neustále. A to jsou věci, které jako mezi sebou Romové respektují. A ta lač, ta otázka té ostudy je v romské komunitě strašně velká. A proto tak někteří ty rodiče jsou schopní prostě toho kluka jako oženit. Z mých největších nočních můr je vlastně odsuzování jako od samotných Romů. Že jako odsuzují to, že je někdo homosexuál. Stane se, že jako jsou lidi, kteří tě budou respektovat. Byl jsem svědkem jednou toho, jak jako jeden homosexuál byl u jedné rodiny na návštěvě. A ta rodina jako respektovala to, že je homosexuál, ale prostě nerespektovala už to, že on se napil z té skleničky anebo použil ten příbor a ten talíř. A po té návštěvě vlastně všechny to nádobí, které on použil, vzali a vyhodili. A to je strašně potupný. Jako. Tak určitě nějaký společný život jako bych chtěl s někým mít, být sám je jako strašný. Jednou dojde k tomu, že vlastně spadne ta brána těch dvou světů, ve kterých se nebudu muset pohybovat. A až ta brána spadne, tak já budu tím nejšťastnějším člověkem na světě. Muito triste o que ele passou, não é? Silêncio foi o companheiro desse cigano, como você viu no próprio depoimento dele. E esse mesmo silêncio aparece no depoimento de muitos outros ciganos e ciganas, principalmente na Europa, onde já existem organizações não governamentais que ajudam as pessoas LGBTQIA+, da etnia cigana a passarem por esse momento. E esse silêncio não é fraqueza, é sobrevivência. Por quê? Em muitos contextos, falar significa perder tudo. E para quem já tem tão pouco reconhecimento no mundo exterior, perder a comunidade é perder o único lugar de pertencimento que existe. Dentro do acampamento ou no bairro, eram o filho ou a filha que seguia as tradições. E do lado de fora, viviam com alegria, com medo, com a culpa, aquilo que realmente eram. E essa divisão tem um custo enorme para a saúde mental dessas pessoas, para a autoestima. Mas ainda assim, essas pessoas resistiram e continuaram. O bom de tudo isso é que os tempos estão mudando. Dentro das próprias comunidades ciganas estão surgindo vozes, jovens que decidiram não mais carregar esse peso sozinhos. Famílias que, com o tempo e o diálogo, encontraram uma forma de acolher seus filhos e suas filhas. No contexto internacional, existe uma organização denominada Roma LGBTQIA+, que é uma referência importante para auxiliar esses jovens, oferecendo suporte psicológico, visibilidade e até serviços de advocacia. Eles desenvolvem aconselhamento online para o mundo todo. Desse modo, se você precisa ou conhece alguém que precisa, pode entrar em contato com eles através desse e-mail que está aí na tela, info@araarte.cz. Presente na República Tcheca, reúne pessoas que decidiram que não precisam escolher entre sua identidade étnica, sua identidade de gênero ou sexualidade. Se você é uma pessoa da etnia cigana LGBTQIA+, e está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho ou sozinha. Existem pessoas que entendem o que você sente, que respeitam o que você sente. Existem espaços que estão sendo construídos para você. E se você é membro de uma família cigana com um filho, com uma filha, ou um familiar LGBTQIA+, não significa concordar com tudo que você foi ensinado a acreditar. Às vezes, amar significa tão simplesmente aprender, crescer como ser humano.
abrir o coração para algo que você não conhecia antes. Se você é uma pessoa de etnia cigana LGBTQIA+, sua história importa, sua vida importa. Você não está sozinho ou sozinha, mesmo que às vezes pareça que sim. Se você é de etnia cigana e ainda não entende essa realidade, tudo bem. O caminho para o entendimento começa com a sua disposição em ouvir. E se você é de fora da comunidade cigana, assistindo a este vídeo, saiba que a luta por dignidade não tem fronteiras étnicas. Quando uma pessoa pode ser quem ela é, sem medo, o mundo fica, o mundo fica um pouco melhor. Curta e compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo estiver à disposição. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.